já quero começar esse vídeo com uma super novidade pra você. Burrifem os tambores! Estão abertas inscrições para a turma particular de Física, a TPF 02. Zé, se você tá no completo zero em Física, se você não sabe nada, não, mas eu tô falando assim, nada mesmo, se é a matéria mais difícil para você no Enem, a TPF 02 é a solução para você melhorar em Física. Eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar tudo de Física que você precisa para melhorar nessa matéria e chegar lá no Enem arrasando. Nossas aulas começam com conteúdos básicos para construir a base de conteúdo que você precisa saber para mandar bem em Física. Ou seja, é um curso completo de Física que a gente vai começar desde matemática e chegar em assuntos de Física que caem na prova do Enem com uma base bem construída. Na TPF 02 você vai ter aulas gravadas para assistir quando quiser, lista de exercícios para você resolver toda semana, a resolução das questões e além disso, Zé, você vai ter aula ao vivo comigo toda semana. Toda semana você vai ter um encontro ao vivo comigo, que eu vou te dar uma aula de Física ao vivo, você vai poder perguntar, interagir comigo, tirar suas dúvidas, eu vou te responder e vou te ajudar. Eu vou te acompanhar, Zé, até a data do Enem, para você chegar no Enem sabendo tudo de Física. O link de inscrição da turma já tá na descrição do vídeo. Clica lá no link, nesse link tem todas as informações que você precisa saber da TPF 02 e eu tenho certeza que você vai adorar essa turma, que a nossa trajetória junto com Física até o Enem vai ser muito boa. Por isso, clica no link que tá lá embaixo e ó, não fica com medo do preço não, Zé, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o preço, porque tá incrível. Clica no link da descrição e vem participar da TPF 02 junto comigo. Tô te esperando, hein? Bora pra aula de hoje, que o tema é sobre vetores, que inclusive é um tema de aula da nossa turma particular de Física. Você vai ter um gostinho aqui de como é ter aula comigo, como que é aprender esses conteúdos básicos, assim como acontece lá na TPF 02 também. A aula de hoje é sobre vetores, tema importantíssimo. Tá sabendo tudo de vetores, Não? Então hoje eu vou te ensinar. Vem comigo, bora pra aula de hoje. Já vou começar aqui te dizendo o seguinte, vetores, na verdade, é uma matéria que é de matemática. A física que é meio intrusa aqui e pega os vetores para poder usar. E aí a gente usa bastante isso para representar nossas grandezas vetoriais. Na física tem alguns tipos de grandeza que não basta você ter só um número, não basta você ter só um valor daquela grandeza. Você precisa ter algumas características a mais e os vetores são responsáveis por te dizer essas características que a gente precisa saber um pouquinho mais. Então assim, vetores na verdade é uma matéria de matemática, mas aqui na física a gente acaba usando com mais propriedade porque tem muitas aplicações legais e que você vai usar muito quando você estiver estudando as matérias mais pra frente em física e que cai muito no Enem. Então, bora entender o que são os vetores, eu vou te explicar agora, Zé. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Bom, os vetores, eles são representados por três características principais, que é o módulo, a direção e o sentido. Um vetor, ele representa um módulo, uma direção e um sentido. O módulo, ele representa a intensidade. Então, o módulo tem a ver com a intensidade do vetor. A direção tem a ver com horizontal e vertical. Então, seu vetor, ele vai ser na horizontal ou vai ser na vertical? Isso é a direção do seu vetor. E o sentido tem a ver com direita ou esquerda, se a direção for horizontal, e se a direção for vertical, você pode ter um sentido para cima ou para baixo. Então, um vetor, ele tem três características principais: um módulo, uma direção e um sentido. Todo vetor é assim, professora? Todo vetor é assim, tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Tudo bem? E aí, sabe qual é o rolê da história? É que essas três características formam um vetor. Se uma dessas características muda, você já mudou o vetor. Se você muda o módulo de um vetor, esse vetor já é totalmente diferente. Se você muda só a direção do vetor, já é um vetor diferente. Se você muda só o sentido, não importa, já é um outro vetor. O vetor, ele é formado por módulo, direção e o sentido. Se você muda um dos três, Zé, você já mudou o vetor inteiro, já é outro vetor, já é outra coisa. E aí, pra gente representar esses vetores, sabe o que a gente usa? Uma seta. A gente usa uma seta. A seta tem uma representação que ajuda a gente a identificar essas três características: o módulo, direção e sentido. Eu vou te ensinar. Olha só. O módulo, ele é representado pelo tamanho da seta. O tamanho da seta, professor, é o tamanho da seta. Então, olha só, isso aqui seria um módulo.
do seu vetor. Então, isso aqui é o módulo. Quando a gente fala de intensidade, quando a gente fala de módulo, eu estou falando de um valor. Então, por exemplo, se você tem um vetor de velocidade, onde essa velocidade vale 10 km por hora, significa que o módulo do seu vetor é de 10 km por hora. É a intensidade do seu vetor velocidade. Pegou a ideia? Essa intensidade é representada pelo tamanho da seta. Então, por exemplo, se você tem dois vetores de velocidade, um vetor vale 10 km por hora e o outro vetor vale 20 km por hora, o vetor que tiver a maior intensidade, o vetor que tiver o maior módulo, tem que ter o maior tamanho de seta que você vai desenhar. Porque o tamanho da seta é o que representa esse módulo. Pegou a ideia? Então, quando você tem dois vetores, aquele que tem a maior seta, mano, você sabe que aquele ali tem o maior módulo, aquilo ali tem a maior intensidade. Agora, a gente também tem a direção e o sentido do vetor. Isso, que é a horizontal ou vertical. E aí a direção, ela é representada por esse eixo aqui, onde a seta está desenhada, tá vendo? Essa seta aqui, ela tem direção na horizontal, porque ela está desenhada aqui na horizontal, onde está essa linha tracejada aqui, ó. Isso aqui dá a direção, tudo bem? E o sentido? O sentido é a cabecinha da seta. Aonde está apontando a cabecinha da seta é que vai dar o sentido do negócio. Então, ó, a cabecinha da seta representa o sentido do seu vetor. Por exemplo, esse vetor aqui, ele tem um sentido para a direita, porque ele está apontando para a direita. Então, o sentido desse vetor é para a direita. Ele tem uma direção na horizontal e um sentido para a direita. Eu vou até escrever aqui, ó, a direção que eu não tinha escrito, né? Ó, vou escrever aqui, ó. A direção é representada por essa linha tracejada aqui, ó, onde a seta está apoiada, ali onde ela está deitada. Isso dá a direção. E aí na física a gente usa muito esses vetores para representar as grandezas vetoriais. Por exemplo, se eu falo para você que um carro tem uma velocidade de 10 km por hora, é suficiente você saber só o valor da velocidade? Não, porque você precisa saber para onde esse carro foi. Esse carro ele foi para a direita, ele foi para a esquerda, ele deu ré, ele subiu o morro, ele desceu o morro. O que aconteceu com essa velocidade? Por isso que a gente precisa de um vetor. Quando você representa uma velocidade através de um vetor, você vai dizer o módulo, que é a intensidade da velocidade, então 10 km por hora. Além disso, você vai dar a direção, então esse carro ele estava andando na horizontal, estava na vertical, e o sentido, ele foi para a direita, ele foi para a esquerda, ele subiu, ele desceu, né? Essas três características são representadas por um vetor. Assim como, por exemplo, forças. As forças também são uma grandeza vetorial. Além de saber a intensidade da força, você precisa saber se ela está puxando um corpo para a direita, se ela está empurrando um corpo para a esquerda, se ela está empurrando um corpo para cima, o que essa força está fazendo? Por isso que são grandezas vetoriais. É diferente de quando eu falo para você assim, por exemplo, olha, eu demorei 2 horas para chegar em casa. 2 horas é o tempo. Tempo, você não precisa saber direção e sentido. 2 horas são 2 horas e ponto. Só o módulo você já entende que são 2 horas. Acabou. A mesma coisa acontece com a massa. Se eu falo pra você assim, olha, eu tenho massa de 70 kg. Você precisa saber se essa massa é pra cima, é pra baixo, é pra direita, é pra esquerda? Não, a massa é de 70 kg e acabou. Só o módulo, só o valor já é o suficiente. Essas grandezas são grandezas escalares, em que você não precisa de um vetor para representar. Bom, então, ó, aqui você já sabe, grandezas vetoriais você sempre vai usar um vetor para representar. Bom, Zé, e aí eu quero mostrar pra vocês aqui um exemplo com 2 vetores, que são aquelas pegadinhas que caem de vetores para você não errar, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um vetor A. Observa comigo que o vetor A, ele tem uma direção na horizontal e tem um sentido para a direita. Letícia, como é que você sabe? É porque, olha só, a cabecinha da seta está apontando para a direita, então o sentido é para a direita. E essa seta, ela está desenhada aqui na horizontal, né? Então, ela tem direção na horizontal e está apontando para a direita. E aí, esse vetor, ele é representado aqui por A. Então, olha só. Quando você tem o A com essa seta aqui em cima, a gente está se referindo ao vetor A, tá? Então, o vetor A, que tem um módulo, uma direção e um sentido. Então, quando ele coloca A e a setinha em cima, você está falando sobre o vetor A. Agora, quando ele coloca só o A, sem a seta em cima, a gente está falando sobre um módulo de A. Então, olha só, por exemplo, você tem velocidade, né? Se você tem velocidade
E um tracinho em cima é o vetor da velocidade. Então, é módulo, direção e sentido que ele se importa ali na questão. Agora, se ele coloca só o valor da velocidade, então velocidade igual a 10 km por hora, só o valor, ele está se importando só com o módulo, é só o valor daquela velocidade que está importando. Então, a diferença é, se você tem a representação com a seta em cima, ele está falando sobre o vetor. Se é uma representação sem a seta, ele está se preocupando só com o módulo, só com a intensidade daquele vetor, beleza? Vamos imaginar comigo aqui que eu faço o seguinte, olha o que eu vou fazer. Você percebe comigo que eu pego o vetor A aqui, tá? Com o mesmo tamanho da seta, eu pego essa seta e eu coloco ela na vertical. E aí eu chamo de vetor B. Olha o que eu fiz, eu peguei a mesma seta do A e eu fiz assim, ó. Girei assim, sabe? Pra ficar na vertical, mas ela tem o mesmo tamanho. Eu só peguei e botei na vertical, tá? E aí, o que eu quero que você me responda? Deixa eu te perguntar o seguinte. Cara, o vetor A é igual ao vetor B? Vamos lá, responde pra mim. O vetor A, ele é igual ao vetor B? Não, ele não é igual ao vetor B. Mesmo que as setas tenham o mesmo tamanho, mesmo que tenham o mesmo módulo, os vetores A e B são diferentes. Porque o vetor A, ele tem direção na horizontal e o sentido é para a direita. O vetor B, ele tem direção vertical e o sentido para cima. Não importa se tem o mesmo módulo. Mudou a direção e o sentido, os vetores são diferentes. É como se você pensasse no A sendo uma velocidade de um carro que está indo para a direita, uma velocidade de 10 km por hora, por exemplo, e o vetor B também é uma velocidade de 10 km por hora, só que essa velocidade é para cima. Você consegue perceber que são coisas diferentes? Mesmo que tenha o mesmo módulo, a mesma intensidade. Pegou a ideia? Então o vetor A é diferente do vetor B porque tem sentido e direções diferentes. Agora, se eu te pergunto assim, Zé, o valor do A é igual ou diferente do valor do B? Ou seja, a intensidade do A é igual ou diferente da intensidade do B? Nesse caso, eles são iguais. O valor do vetor A e o valor do vetor B, o módulo deles é o mesmo. Os vetores são diferentes, mas você tem intensidades iguais desses dois vetores. Pegou a ideia? Voltando ao exemplo da velocidade. Se A fosse uma velocidade para a direita, de 10 km por hora, B seria uma velocidade para cima com 10 km por hora. Você consegue perceber que os dois têm o mesmo valor? Então, o módulo desse vetor são iguais. Né? O módulo é igual, o valor é igual, mas os vetores são diferentes, porque a direção e o sentido são diferentes desses dois vetores. Isso é muito importante você conseguir entender a diferença dos vetores e do módulo dos vetores. Isso vai ser muito útil para você lá na frente. Afinal de contas, a física adora uma grandeza vetorial, né? Resolver grandeza vetorial é com a gente mesmo. Zé, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Ó, eu tô te esperando para nossa turma particular de física, hein? Clica no link lá embaixo que eu quero ver você nessa turma. Além disso, me segue lá no Instagram também. Todo dia tem post novo, eu tô lá no Instagram, interagindo com vocês nos stories, falando com vocês no direct, eu vou adorar te ver por lá. Então me segue lá, @AnaLeticiaFísica, e temos vídeos aqui essa semana ainda, hein? Eu te espero aqui no YouTube também. Um beijo, Zé, e até a próxima!